Saudações lobantianos, como vocês estão? Também senti falta, mas eu não poderia simplesmente aparecer do nada feito mágica, né? Como se fosse o pódio Felipe Enfim. Eu queria preparar uma nova temporada de entrevista, assim, especial para vocês, porque vocês merecem, né? E eu também. Faz muito tempo que vocês estão pedindo para mim um convidado, um entrevistado que fosse do sítio dos anos 70, né? E eu trouxe um personagem para lá de especial também, tanto quanto o convidado. Paulo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Também um prazer enorme estar com você, viu? Nesse canal tão especial. Muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de saber como foi que você iniciou sua carreira. Na sua família já tinha pessoas que se envolviam com artes? Foi uma coisa que aconteceu por acaso? Na família não, mas eu sempre, desde pequeno, eu gostava muito de apreciar música. Meu pai também gostava muito de ouvir boa música. Nos anos 60, a televisão já estava forte com as novelas. Eu olhava aquilo, como eu não conhecia o teatro ainda, eu olhava e achava tão interessante os atores interpretando. E você se lembra qual foi o primeiro projeto que você apresentou como ator nesse meio das artes? O próprio Sítio do Pica-Pau Amarelo é o meu primeiro trabalho profissional, datado mesmo, com carteira de ator do sindicato e profissional na TV Globo e tudo mais, contratado, aquelas coisas todas. E antes eu tinha feito Maria Clara Machado, lá em 69, e fazia experiências amadoras de teatro na escola. E justamente num curso de dança que apareceu essa primeira oportunidade de fazer o Sítio do Pica-Pau Amarelo pelas mãos do grande Zdeněk Hampel, que foi um coreógrafo tcheco que morou no Brasil e apaixonado pelo Brasil. E eu dizia para eles que eu estava fazendo teatro, mas que eu precisava trabalhar. E num dia, no final da aula, o Zdeněk ele disseram assim: escuta, a gente tem uma proposta. O Zdeněk Hampel, para quem não sabe, foi ele que fez a parte corporal do sítio todinho. Toda a parte de expressão corporal, e como tínhamos também os bonecos, né, bichos, e os atores também, preparação de corpo. Ele disse: temos uma proposta para você. Agora é uma proposta em que você não vai aparecer, você vai trabalhar dentro do único boneco brasileiro. Eles importaram vários bonecos, o Rabicó e outros lá, né? O burro falante, e eles... Mas tem um boneco brasileiro que eles não conseguiram ainda, que é o sapo. O Major agarra e não larga mais. Se pelo menos ele dissesse alguma coisa. Narizinho. O Major ouviu? Acho que sim, Dr. Caramujo. Então o mal dele é terrível. Terrível? Terrível. Chama-se amor. E só há um remédio para esse mal, Major. Qual? Amar. Ah, mas então é muito fácil. Amar e ser amado. E então eu acho que é difícil. Assim começou esse trabalho, que é o meu primeiro trabalho profissional, e acho que eu dato daí, que é 1976, né? Para fazer esse trabalho na TV Globo, você tinha que estar profissional, com tudo direitinho, né? Achei interessante você ter feito o comentário de que já de início, já de cara, já te falaram que você não iria aparecer expressando o seu rosto. Isso não te incomodou, de certa forma? Não me incomodou não, porque eu precisava de uma oportunidade. Eu tinha 21 anos, e eu precisava de uma oportunidade, e aquela era uma oportunidade, e seria um exercício extraordinário, né? Fui conhecer Marie-Louise Neri, que é uma figurinista legendária, memorável, já na época, né? Hoje ela já partiu. E eu fui conhecer a Marie-Louise porque ela confeccionou o sapo, né? Então eu fui a Copacabana, na casa dela, no ateliê dela, conheci aquele boneco, né? E qual era a expressão? E ele tinha uma expressão, porque os olhos dele mexiam, a boca também, ao contrário de alguns outros bonecos que não tinham essa expressão. Foi até interessante porque a contratação foi muito rápida, antes, inclusive, do teste de imagem do personagem. O teste de imagem para o Boni foi feito com a Rosana Garcia, onde a gente foi lá no sítio fazer um teste de imagem,
e foi feito e foi aprovado pelo Boni, mas eu já estava até contratado, porque a gente começou a gravar em 77, no início de 77, eu já estava contratado antes, no segundo semestre de 76, então eu fiquei 6 meses antes, sobre as custas da emissora, evidentemente, pagando toda a preparação de corpo, porque tinha que trabalhar as pernas, porque eu gravava o tempo todo agachado, né? Então tinha que ter um trabalho de perna muito forte e era com o próprio Zdenek. Teve um dia até que o Zdenek disse assim: você apareceu aqui hoje? Eu pensei que você não ia aparecer porque você ia ter uma febre muscular e você não sabe o que é isso. Eu falei, nem quero saber, porque ele tinha exigido tanto na tarde passada, eu entrava lá 2 horas da tarde, saía quase 10 horas da noite, para me preparar para fazer o personagem. Meus respeitos! Como vai? E como vai o príncipe Camargo? Foi bom você ter aparecido. Eu ia mesmo mandar um recado pra costureira lá do palácio. É que eu vou me casar e... Dona Emília, tenho uma péssima notícia para lhe dar. O seu mensageiro, o Jabuti, foi devorado por um tubarão. Meu Jabuti! Menina! E como você perguntou, desculpe, não me incomodou nem um pouco, porque eu acho que os atores, todos até hoje, precisam de uma oportunidade. Na medida que você tem uma oportunidade, essa oportunidade vai te levar adiante, né? Então você tem que ser aguerrido com essas questões e trabalhar, né? O importante é trabalhar no meio. E ali era um convite profissional, né? Uma emissora tão importante como é a TV Globo. E era muito comum que acontecessem coisas inusitadas nos bastidores ou durante as gravações. Você se lembra de alguma história específica para compartilhar com a gente? Tem muitas, tem muitas. Tem um bastidor interessante que eu acho que é o meu primeiro contato com a Dirce Miliati, porque é uma atriz extraordinária. A Dirce ter trabalhado, ter sido amigo dela, bater texto com ela era muito generosa. Eu era muito garoto, né, com 21 anos. Aí nós começamos a gravar na Cinédia, que tinha estúdios, ou tem estúdio ainda, em Jacarepaguá. A Globo locava aqueles estúdios por toda a especialidade do cenário, né, do sítio. E aí no primeiro dia de gravação, logo com a Dirce, né, eu tinha um gramado, a gente saiu, ela já estava pronta, ela demorava 2 horas para se maquiar. Eu estava já com a malha, segurando o pé de pato, que era o pé do sapo, e o sapo sempre chegava em caminhão, porque nem na Kombi ele cabia. E eu sabia que já estava lá no estúdio e fui caminhando com ela pelo gramado. Aí ela disse assim, por que você está assim? Aí eu disse assim, como? Ah, você está com essa cara, o texto está preparado, está decorado, está na ponta da língua? Eu falei, tá. Ah, então não é o texto que você está preocupado? Eu falei, não. E o que é que você está preocupado? Ele falou, estou preocupado, porque assim, eu não sou muito chegada a teatro infantil. E assim, eu estou preocupado com essa história da fala, a voz do sapo. Como é que eu vou fazer essa voz? Aí ela vira-se para mim e diz assim, sapo fala, Paulo César? Eu falei, não. Então faz favor de fazer a fala com a inflexão certa, correta, com a dicção muito boa, que o resto das crianças vão tratar de imaginar. E isso só podia vir de uma grande atriz como a Dirce, porque de uma sabedoria enorme. Ai, Major Agarra! Como vai, Dona Emília? Meus respeitos. Muito obrigada, Major. Ah, esse aqui é o Saci, um amigo meu. Ah, muito prazer. Prazer nenhum. Eu sou o enviado do príncipe. O nosso rei. Vim para falar pessoalmente com a princesa Narizinho. Logo numa chegada de Papai Noel que a gente fez, se não me engano, em Brasília, depois fizemos no Flamengo, no Clube Flamengo, eu apenas com a malha verde e segurando o pé de pato que era do sapo, e eu sem camisa, normal, com a cara lavada, sem nada, não tinha que maquiar nada, eu só ficava sem camisa, andando para os locais onde eu tinha que ir, também no Maracanãzinho, na chegada do Papai Noel e tudo mais. As crianças corriam para falar comigo, e a primeira coisa que elas me perguntavam, faz a voz do sapo. Então, fica aqui essa coisa de sabedoria da Dirce, né? De dizer, sapo
não fala, então faça a voz que as crianças fazem o resto, né? Ela não ficou muito zangada? Pelo contrário, Narizinho mostrou-se muito compreensiva. Aliás, Alteza, ela não gostou muito do recado que a boneca Emília mandou que eu lhe trouxesse. Mas que recado? Creio que ela espera um grande presente. Ah, mas ela o terá? Ela o terá. Talvez um outro bastidor muito difícil, mas como quando se tem 21 anos, né, os esforços que a gente faz não compensam, mas foi uma gravação com a Zezé Macedo, que já era uma senhora, uma atriz idosa, veterana. Como ela tinha dificuldade de segurar um livro que, coitada, era maior do que ela quase, eu tive que fazer aquela cena umas 20 vezes. E 20 vezes era correr basicamente a distância de uma boca de cena de quase 8 metros, né? Quase que um palco mesmo. Né? E me lembro do carinho que isso sempre teve presente nos estúdios. A gente parecia uma família. E do carinho e atenção dos diretores, né? Do Cazé, do Buri, Reinaldo Buri. Eles sempre muito atenciosos, e quando alguma coisa não dava certo, eles do áudio lá diziam: Paulinho, não é nada contigo não, é aqui o boneco que não enquadrou, era isso, ou era aquilo. Ai, como é duro caminhar fora de nosso elemento. Falta pouco para chegarmos, majestade. E daqui para frente é preciso ter muito cuidado com os animais estranhos que vão aparecer. Animais estranhos? Que animais estranhos, Major? Você principalmente, barrigudinho. Tome cuidado e não se afaste dos demais. Muito boas lembranças, né, do sítio, e gravar com a Dixie, por exemplo, no Parque Lage, e ter só cena com ela, mais de 36 takes, né, foi muitas coisas engraçadas, né, a convivência com o André Valle, com a Zilka Salaberry, que era uma figura, né? A gente jogava muito buraco, e a Zilka era muito brava, mas muito engraçada. Ela deixava as colas dela, né? Tudo assim do texto em vários lugares, e aí todo mundo ficava: olha a cola da Zilka aí, hein? Não vai esbarrar, porque às vezes estava embaixo de uma xícara, debaixo de um prato, alguma coisa assim, para que ela visse na cena dela. Então, eu tinha um Fusquinha naquela época, 67 Fusquinha, voltava eu, a Zilka, a Jacira, o André e a Dix. Você imagina dentro de um Fusquinha, que a gente saía lá da Barra de Guaratiba e todo mundo morava na Zona Sul, então a gente não vinha na Kombi, não. Naquela época tinha uma Kombi que voava e a gente ficava muito com medo de andar naquela Kombi pela Barra do Sul. Outra pessoa inesquecível foi ter conhecido e ter ficado amigo da Dorinha Durval. Aquele personagem foi um estrondo de sucesso, porque Dorinha fez aquele jacaré, né, se transformar um grande sucesso para as crianças, né, e ter ficado amigo dela. Eu pude ter o privilégio de estar ao lado de atores, né, tão extraordinários, e a gente tinha uma convivência muito familiar. Eu pude ficar lá 2 anos, mas muitos ficaram 10. Não, ele não tem nada a ver com uma vaca boxa, nem com um cavalo. Trata-se de um belo exemplar de rinoceronte, um paquiderme de rara força. É a impressão que dá à primeira vista. Não, mas não é só impressão, não. Ele realmente é muito forte, e todo ele é revestido de uma couraça que o torna quase imbatível. Que belo reforço daria para o meu exército. Não daria, não. Esse Tidinha, apesar de ser representante de uma raça muito feroz, ele realmente é muito manso, é quase inofensivo. Eu sempre gostei de ficar amigo de pessoas que eu trabalho. E aprendi que o melhor é ficar amigo de quem você trabalha e não chamar amigo para trabalhar. Dá problema às vezes. Adorei. De cena que foi ao ar, sem ser de bastidores, tem alguma que tenha sido mais marcante para você? Eu até pouco tempo não. Você sabe que esses capítulos ficaram muito tempo escondidos, né? Sempre liberavam muitos capítulos, né, de uma trajetória longa da série, do sítio, mas esses do início eu pude assistir em 2020, se eu não me engano. A primeira vez eu consegui assistir no YouTube. E eu fiquei muito feliz de
apreciar aquilo que eu fiz tantos anos depois, e eu gostei muito do o Reino das Águas Claras, do qual o sapo era o mensageiro do príncipe, vinha sempre trazendo as mensagens para o sítio. A cenografia, né, uma coisa de uma magia extraordinária. Né? E o sítio, se não me falha a memória, foi a primeira série na televisão em que se experimentou o chroma key, que possibilita você colocar os personagens em cima de uma estante com livro, né, por causa do fundo todo chapado. Mas foi muito interessante. E assim como cena técnica, foi quando o sapo caiu de uma árvore, que foi. Os efeitos todos foram feitos com chroma key e foi no Parque Lage. Foi um dia desse com a gravação só eu e a Dirce, o dia inteiro lá. E foi uma coisa muito mágica de você participar, porque televisão é um pouco isso. Você vai lá, faz, não tem muita ideia do que, como é que aquilo vai ficar. Hoje você vê o resultado, é uma coisa impressionante. E caiu mesmo, caiu de cima de uma árvore lá e não era nada disso. O boneco era muito interessante de trabalhar, ainda que fosse muito, muito quente, mas não era tão pesado. Né? E tinha os olhos e tudo para mexer dentro, e a boca. E pular e ainda ficar com ele por cima. Tem um fato que eu acho que é interessante, que me surpreendeu muito, e tem a ver com o que você perguntou lá atrás, se o fato de aceitar um personagem que eu não estava de cara lavada, e eu não tinha, na verdade, durante o período, nenhum feedback, porque eu passava na rua, entrava na emissora, saía da emissora, vinha ali, vinha cá, quem que vai dizer, lá vai o sapo? Ninguém vai ver isso. Né? E na chegada do Papai Noel, em dezembro de 77, no Maracanã, o Maracanã ainda tinha, parece que a quantidade de 250 mil pessoas, se eu não me engano, a capacidade máxima histórica e original dele. E o Maracanã estava absolutamente lotado, e ia chegar Xuxa também, de helicóptero, ia chegar do Papai Noel também. E eles convidaram, né, era uma espécie de obrigação que o elenco tinha de atender uma solicitação sem cachê por mês, e essa seria do elenco, era esse elenco do sítio participar no Maracanã das comemorações do Natal e da chegada do Papai Noel. E eu, meio bobo, besta, arrogância de juventude, disse assim, que coisa chata, o que eu vou fazer nesse lugar? Isso é coisa para ir lá, Narizinho, Pedrinho, Dona Benta, porque eles é que são conhecidos, e estava meio fazendo um pouco esnobando um pouco isso, com os colegas mas tem que ir, tem que ir. Bom, enfim, chegamos num ônibus, e saltei eu com a malha e o pé do sapo ficava comigo. O sapo vinha de caminhão da granela. Bom, as crianças logo em volta, porque elas identificavam, eu ficava tão impressionado com isso. Como eu não estou com o boneco, e elas sabem, claro, porque viu essa malha verde que elas conhecem, porque ele era verdinho, e esse pé de sapo, claro que é ele, que só pode ser ele, o sapo. E vinham conversar e sempre pedindo, faz a voz do sapo. Você vê a coisa emblemática que a Dirce disse lá atrás. Aí, muito bem, começou o evento lotado. Eu sempre que fui ao Maracanã, ele muito cheio, uma coisa muito emocionante, e todo o elenco, quando se aproximou para chegar ao campo, da entrada onde os jogadores, e a gente via um pouco, era de uma emoção enorme. E entrou todo mundo, né? Dona Benta, Narizinho, Pedrinho. Eu falei, agora lá vou eu. E eu tinha que pular metade do gramado. Até aquele momento, antes de botar a cara no campo, era o jovenzinho, arrogantezinho, achando que não tinha que estar ali por nada. Que saco eu vim aqui, não sou eu, não sou conhecido, não sou famoso. Uma coisa meio isso. Quando eu vesti lá na boca da entrada do gramado o sapo, que era o primeiro boneco que ia entrar, o Maracanã inteiro chamou pelo nome dele. E eu dei os saltos da metade do campo
aos prantos, porque não tinha outra emoção para viver que não essa de chorar de muita alegria e perceber a energia das crianças com esse personagem. Foi a maior lembrança que muito me emociona até hoje. E falando em magia, outra parte muito legal do Sítio do Capão Amarelo era a trilha sonora, né? Até no Reino das Águas Claras, mesmo no momento que vocês estavam, tinham duas. Uma que era cantada pelo grupo do Caetano Veloso, com a Maria Bethânia, aquela Peixe, deixa eu te ver, peixe. E tinha uma outra também, que pouca gente sabe que até a composição do próprio Geraldo Cazé, que era assim, tá quente, tá frio, tá quente, dia da gente. Eu queria saber qual dessas músicas todas dessa trilha sonora que te marcou mais também, né? Sem dúvida o Peixe, Quero Te Ver Peixe, eu gostava muito, né? E do trabalho do Uri Caymmi, né? Que ele foi o produtor musical dessa trilha toda, né? Ele também compôs, além do Gil e tudo. Você mantém contato com alguém do elenco? Eu tenho um grande amigo de 50 anos, ou mais de 50 anos, que é o Cacá Silveira, que fez o Príncipe Escamado, né? E a gente já fazia teatro antes, e nem sabíamos que ele entrou, foi contratado antes de mim. Depois, por acaso, entrei também nessa história e lá ficamos trabalhando muito diretamente naquele período, porque ele fazia o Príncipe também, que é um personagem emblemático, e ficamos amigos e somos amigos até hoje. Quer dizer, talvez o Cacá seja a pessoa que mais longínqua, vamos dizer assim, de longevidade de tempo, de amizade e tudo mais, um querido mesmo. E a Vivian Peu, que é produtora do sítio, a gente ficou amigo, tanto eu e Cacá com ela, somos amigos até hoje, de convivência, né, de estar sempre se falando, né, e se gostando até hoje. Então é uma felicidade. Claro que já no tempo que o André estava conosco aí, né, foi um amigo também muito querido. Quer dizer, foram convivências bastante fortes, assim. Conta pra gente aí, o que você anda fazendo atualmente? Olha, depois do sítio, eu estou falando isso depois do sítio porque eu não fiz muito mais coisas pela televisão e nem pelo teatro também não. Eu não tenho nenhuma expressão nas artes cênicas no campo do teatro. Mas eu fui trabalhar, eu me lembro que quando o contrato estava para terminar, eu tinha alguns meses que eu tinha que me virar e eu olhei para o céu assim um dia na porta do Museu de Belas Artes, ali no centro do Rio, e tinha, no meio de um tempo feio, cinza, tinha uma nuvenzinha azul na porta do museu, na parte onde naquela época funcionava a Fundação Nacional de Arte, a Funarte, que tinha apenas um ano e pouco de criação da fundação. E um amigo muito querido, o Ivo Seta, grande produtor, um dos criadores do sítio do Circo Voador, disse assim: olha, vai lá e procura o Luiz Sérgio, diz que é meu amigo. Naquele tempo tinha isso. Você, quando procurava alguém em nome de um outro amigo, né, desse alguém, isso te rendia emprego. A generosidade era muita nessa época. Criança, né? Então, eu fui e eu estou lá há quase 50 anos. Foi em seguida do sítio, foi o trabalho, porque como eu queria continuar no campo das artes, eu tinha um projeto que tinha acabado de ser também criado, que era o projeto Pixinguinha. E o Ivo Seta disse assim: vai lá que estão precisando de gente para viajar. Parece que tem gente que tem que administrar os elencos viajando pelos teatros do Brasil todo, oficiais, e precisa também de assistente de direção para fazer assistência do diretor, e você vai gostar. Eu queria ficar logo de assistente de diretor, não foi possível, mas fui administrador dos elencos. Com isso, eu pude fazer uma universidade, que é ter trabalhado administrando todos os teatros oficiais do país, ou seja, teatros do governo federal, pelo país afora, e dos estados, né, e os municipais. Então, isso é uma riqueza, ter conhecido o país inteiro, porque isso também é um privilégio. Depois eu quis logo ficar na área artística, né, e não na administração, e com isso eu pude produzir discos, trabalhar com Hermínio Belo de Carvalho, e realizar
muitas coisas nessa fundação que é tão importante até hoje para o Brasil. Então é isso, viver consumindo arte, viver de arte, viver dentro do assunto. Paulo, eu acho que é isso. Eu queria primeiramente te agradecer mais uma vez por ter concordado em contar toda a sua história aqui pra gente em primeira mão. Acredito que seja a primeira vez que você fale a maioria das coisas que você está falando aqui, deixa dedicado para o público do Sítio do Pica-Pau Amarelo que te assistiu lá, que hoje já são papais, vovós, né? Dizer que foi um prazer te trazer como abertura dessa nova temporada de entrevistas, e acho que foi tudo muito convincente para mim, porque você está sendo ligado à arte, porque eu acho que te trazer como abertura dessa nova temporada vai me trazer muita sorte para essa nova temporada. Então, muita gratidão por esse momento compartilhado comigo. E eu digo da mesma maneira, eu te agradeço muito de ter dado essa oportunidade para contar essas coisas que realmente não foram faladas antes. E foi um prazer, né? Que bacana esse seu trabalho. Parabéns, né? Foi muito bom conhecer você e vou ficar lá assistindo o seu trabalho, que é muito importante. Muito obrigado mesmo. Deixa eu te ver, peixe. Verde, deixa eu ver o peixe. Vi o brilho verde, peixe, prata, peixe. Deixa eu te ver, peixe. Deixa eu te ver, peixe. Deixa eu te ver, peixe.